Melodias Imortais é um livro cheio de memória e nostalgia. A obra do escritor Antônio Marcos Carvalho fala da movimentação musical capixaba nas décadas de 50 e 60. A partir de entrevistas com várias pessoas, o autor reconstrói histórias e cenários que mostram o caldeirão cultural que era o centro de Vitória. Olá, seja bem-vindo ao programa Dedo de Prosa. Você sabe que é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje a nossa equipe recebe o escritor Antônio Marcos, que é autor do livro Melodias Imortais. Então nós vamos falar um pouquinho de música também hoje, né, Antônio? Exatamente. Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar então sobre esse livro. É o seu primeiro livro. Na verdade, o senhor já tem uma caminhada com livros acadêmicos, então é um novo desafio, verdade, né, exatamente, na literatura. E esse livro fala um pouco da história musical capixaba, né? Ele pega o final da década de 40, a década de 50 inteira e até 1964, até meados da década de 1960. Então, para começar a nossa conversa, de onde surgiu a ideia desse projeto? Porque o senhor é formado em economia, né? Então é uma outra área. Outra área. Está envolvido com gestão. De onde surgiu esse projeto com a música? Eu gosto muito de música, então eu viajo para ouvir música, por exemplo, jazz, blues. E o ano passado, o ano retrasado, eu resolvi conhecer a Rota 61. É a rota do blues que fica no Mississippi, né, com B.B. King, Billie Holiday. E conheci uma pessoa, está até no livro, chamado Pat. O Pat é um camarada que é filho de um grande músico, já está com 80 anos ele. E ele fica contando as histórias para as pessoas que aparecem lá. Em vez de escrever um livro, ele fica contando histórias. E quando eu voltei, eu lembrei muito de quando eu era criança, que eu via os meus irmãos falando das músicas, dos bailes de Vitória. Eu falei, entrei na internet, alguém escreveu sobre isso? Para minha surpresa, eu não encontrava nada. Falei, vou escrever sobre isso. A música que foi tocada nos bailes, nos conjuntos musicais e as pessoas que iam se divertir. E aí começou a surgir o livro. O senhor disse que foi na internet, não encontrou muita referência. E aí, nos nossos bastidores, né, o senhor já me contou que sua referência foram as entrevistas, o senhor conversou com muita gente. Exatamente. Conta um pouco pra gente como foi essa etapa. Eu imaginei assim, como é que eu vou fazer esse livro, né, gente? Será que essas pessoas estão vivas ainda? E aí, para minha surpresa, vários músicos, band leaders, pessoas que tinham os conjuntos musicais, estão aí, né? Com muita saúde, com muita lucidez. O João Virgílio, por exemplo, a Virginia Klinger, que cantava, era crooner naquela época, é médica, hoje tem 83 anos de idade. O Jorge Saad, Edson Quintais, e também além o Hélio Mendes, já faleceu, mas eu conversei com a filha dele, com a neta dele. E também tem pessoas que não tinham os conjuntos, mas eu chamei de pessoas musicais, né? Curtiam música, gostavam de tocar violão, fazer serenata, e trazer a música do Rio de Janeiro para cá. Então as pessoas se reuniam muito. E aí eu consegui entrevistar essas pessoas e fiz um livro de entrevistas com as pessoas que tocavam música e entrevistas com pessoas que gostavam de ouvir música e tocavam de forma amadora, né? E na Praça Costa Pereira, em frente ali do Carlos Gomes, naquela região ali, que é uma região bacana. E o centro era uma região, assim, de fervura mesmo, né? Muito movimentada. O senhor não é o primeiro entrevistado aqui do Dedo de Prosa que fala sobre o centro de Vitória, porque o seu livro acaba falando um pouquinho do centro, bastante, né? Bastante. O centro de Vitória, ele já foi objeto de estudo de vários outros pesquisadores e autores, e eles sempre trazem isso, que era um lugar muito vivo. O que essas pessoas falavam desse lugar? Nossa, era efervescente. Muita gente já escreveu sobre a arquitetura da época, sobre o desenho urbano da época, né? E essas pessoas falaram sobre a música daquela época. Porque o grande núcleo era o Carlos Gomes. E em frente do Carlos Gomes, a Praça Costa Pereira, ela reunia as pessoas que gostavam. Maurício de Oliveira, por exemplo, Cariel Lindenberg, gostava de ficar tocando violão ali, porque em frente, do lado, ali tinha um Hotel Império, onde as pessoas se hospedavam. Então, os músicos que vinham do Rio de Janeiro, as personalidades que vinham aqui, se hospedavam ali, inclusive políticos também. E ficava aquela efervescência. E do ladinho ali, pertinho,
a gloriosa Rua 7, né? Que até hoje é um reduto ali de intelectualidade, de cultura, de música, tudo de bom que acontece. Então, a Rua 7 era um eixo muito importante, porque no final dela, lá na subida que vai para o morro, moravam as pessoas ricas moravam no morro, era chamada Favela de Ouro. Então, havia uma convivência, né? Musical, cultural, as pessoas de fora que ficavam no hotel e as pessoas que moravam ali. A cidade se resumia aquilo ali. E em frente tinha o porto. O porto, de vista ali para Paú. Então era uma integração muito bacana, era um local muito apropriado para isso, para esse romantismo também, né? E os bailes também aconteciam ali? Os bailes que estão muito também no livro, né? Tudo começa ali, porque essa turma, essa rapaziada aí, essa moçada, não tinha televisão, não tinha muito assim, então qual era a grande sacada deles? Ir para os bailes, dançar, porque a música norte-americana naquele momento, do pós-guerra, era aquelas músicas orquestradas bonitas, né? Tommy Dorsey, os grandes cantores como Frank Sinatra, Nat King Cole, Tony Bennett, Mel Tormé, as grandes divas como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Então as pessoas, nossa, compravam um disco, mas um disco... Não, peraí, hoje à noite tem um baile lá no Clube Vitória. O Clube Vitória era no Parque Moscoso. Né? Era um clube assim, aristocrático do parque. Então as pessoas se vestiam, os homens botavam terno, as mulheres mandavam vir roupas do Rio de Janeiro. As ricas, as que não tinham muito dinheiro, faziam as roupas. Então tinham as costureiras ali de São Torquato, as costureiras do centro também, e as pessoas iam todas bonitas, enfeitadas para lá. E aquele romancezinho que ficava no ar, né? Porque essa coisa de namoro, né? 6 meses para segurar na mão, 10 meses para dar um beijo, e para sair para o cinema. Aí é 1 ano para autorização do pai e da mãe. Então era assim, era uma época de muito romance, de muita felicidade, e as pessoas tinham como condição essencial viver. Hoje, Gabi, é mais o morar. Naquele momento, as pessoas viviam muito. A vida era efervescente. Era ir para a rua, era conversar com as pessoas nas praças, ir para os bailes, né? Aqueles namorozinhos, e curtir a música também. Era uma festa muito bacana. O Hemingway tem um livro bacana, Paris é uma Festa, né? E eu, se pudesse mudar o título, eu ia escrever Vitória era uma Festa. O senhor falou também da questão da nostalgia, né, Antônio? Porque eu imagino que nessas conversas com essas pessoas que viveram, deve ter muita nostalgia, muita saudade daquele tempo. Ah, nossa! Eu quando pensei assim, como é que eu vou falar com essas pessoas? Elas nem me conhecem, eu não as conheço também. Aí peguei o telefone de João Virgílio, nossa, mas ele me recebeu tão bem, de uma forma tão educada e com tanta felicidade em comentar aqueles momentos, né? O Ronaldo Nascimento, o Jorge Saad, o Carrier, o Edson Quintais. Então, pessoas assim, ficaram super felizes de ver assim, puxa, nós vamos contar a nossa história para você. Quer dizer, algumas coisas que aconteceram, estão muito felizes e agradecidos porque a gente conseguiu recuperar mérito deles, que eles são os protagonistas. Eu só fui colocando as palavrinhas ali, mas eles que são os protagonistas dessa época. Felizes da vida porque isso está retratado, está retratado literalmente, porque tem fotos também, né? E eu peguei as entrevistas então, gravei as entrevistas, passei para todos eles também para dar uma lida. E das pessoas musicais, por exemplo, eu fui recebido muito carinhosamente pela neta de Florentino Avidos, dona Raquel Avidos, que me contou as histórias do aterro da Praia do Canto, né? Como surge a Ilha do Frade, o Praia Tênis, os jogos, a escola, o Carmo. Então, foi assim, muito bem recebido e sou muito grato a todos eles. Agora, o senhor falando, acaba não sendo um livro só sobre a música, né? Porque tá tudo muito misturado. A música, a cidade, a construção dessa cidade, esse centro, né? Que era realmente um centro de atenção, que todo mundo estava ali. A Rua 7, que se não é uma das, eu acho que é a principal rua, né? Exatamente. É uma rua de referência até hoje. De referência. Tá tudo muito misturado, né? Então não é só música também. Eu comecei com a música. Depois eu fui percebendo o seguinte, mas em que contexto acontecia isso? Que era o governador do estado? Era o Carlos Lindenberg. Ah, não, depois foi o Cristiano Dias Lopes. Não, e que era o prefeito da cidade? Ah, até o Mário Gurgel. Não, depois Setembrino. E aí eu fui ver, então tem um contexto político, que eu retrato esse contexto político, isso é muito importante, e tem um contexto social. Quando chegam, por exemplo, as indústrias, nós não tínhamos as indústrias, não é? Era tudo porto, minério, e uma atividade muito assim. Aí quando vem a indústria, a gente começa a mudar a economia também, que sai da agricultura, parte do campo, e chega
para industrialização de base urbana, ou seja, a indústria dentro da cidade. Aí tem a queima dos cafezais, no início da década de 60, né? A turma do campo vem toda para cá e a gente começa a ter a ocupação dos morros e as favelas, porque tudo era no centro de Vitória. Se não tinha Transcol, não tinha nada, não tinha como morar longe, bom, vou ficar pendurado nesse morrinho aqui, bonitinho, tem uma vista bacana ali, faço a minha casinha ali. E a cidade foi crescendo e foi incorporando essas pessoas, porque violência era algo que não existia. Isso que eu ia te perguntar, essa desigualdade, como que, se o senhor percebeu na conversa com algum desses entrevistados, como que isso, se de alguma forma impactou na própria música ou na própria rotina ali do centro? Muito boa a sua pergunta. Essa desigualdade já existia, né? Evidentemente que havia uma classe muito pobre, grande, e uma classe rica bem menor. Mas o respeito era muito grande. As pessoas conviviam, o rico e o pobre conviviam no mesmo clube, na mesma serenata e no mesmo esporte. Porque, tá bom, eu sou pobre, mas sou o melhor remador da cidade. Não, eu sou pobre, mas eu sou o melhor músico da cidade. Então era uma convivência e era tudo uma brincadeira só. Essa rivalidade materialista, eu tenho mais do que você, mais bens do que você, ou menos bens do que você, não era o mais importante. As pessoas conviviam muito. E isso se dava pela questão da convivência da rua. Tinha, claro, famílias mais ricas, normalmente as pessoas descendentes de europeus que vieram para cá, mas a cidade era uma convulsão só. O carnaval juntava essa turma toda nos cursos, nos bailes também. Então era uma convivência muito bacana, apesar de já haver, naquele momento, a desigualdade de renda. Antônio, a gente tem mais papo pela frente. Quero que você fale um pouquinho sobre a sua relação com a música. Ok, bacana. Mas daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, pode ser? Ótimo, maravilha. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, é rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa, hoje falando um pouquinho sobre a música no Espírito Santo, lá no final da década de 40, 50, iniciozinho da década de 60, revivendo um pouco do que era o centro de Vitória, muito assunto, né, Antônio Marcos? Bastante. Quem conversa hoje com a gente é o Antônio Marcos, ele é autor do livro Melodias Imortais. Antônio, já falamos bastante, né, sobre esse centro de Vitória, sobre a cidade, né? Sobre como esses assuntos se misturam, né? Não tem como a gente falar só da música, como isso foi construindo, né? Tudo junto. E eu queria falar um pouquinho sobre a sua relação com a música, né? Porque eu citei no primeiro bloco que o senhor é formado em economia, tem aí um trabalho na administração, na gestão, e é autor de um livro sobre música. Qual é a relação do senhor com a música? Meu sonho não era ser escritor, economista, mestre, nada, era ser músico, mas eu não consegui, não. Queria ser um músico aí de uma grande banda aí. Mas eu gosto muito de ouvir música e arranho um pouquinho o violão, não é? Então toco um pouquinho de violão, mas as minhas músicas são de outra geração. Eu sou da geração dos Beatles, Rolling Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, James Taylor, Jimmy Croce, Carole King. Então, eu gosto dessas músicas também. E, claro, algumas músicas brasileiras, sou também da geração do Chico Buarque, do Caetano e tal. Mas eu ouvi muito esse tipo de música da década de 50 e 60, porque eu sou caçula de uma família de 9. Eu já imaginou, 8 irmãos ali saindo dos bailes e comprando os discos. Tinha a loja do Jairo Maia, o Golias Disco, está até hoje aí resistindo lá com o sebo de vinil dele lá. Então eu ficava ouvindo aquilo e eu adorei essas músicas. Hoje eu faço parte de um clube de música, de vez em quando canto um pouquinho também. Essas músicas da década de 50 e 60 são músicas muito boas. Não sou músico, gosto, adoro música e eu conheço muitos músicos também. Daí, por exemplo, eu comecei a conversar e escrever sobre esse livro. Na família do senhor tem alguma referência? Alguém que era músico? Ninguém músico, todo mundo só ouvinte meu. Mas muito comprador de vinil e de CD depois e tal. E agora tudo aí no YouTube. Mas a turma sempre, lá em casa, sempre foi musical. Todo dia, todo sábado, meu pai pegava, parte da tarde, pegava aqueles discos e ficava ouvindo, e a gente, poxa, que bacana, que isso e tal. Mas imaginando as coisas, né? Os caras mais velhos, mesmo, iam pro clube, eu não, pô, o que é isso, né? Como é que é esse troço? Como é que se toca isso, né? Então foi um fascínio também isso. Antônio, como é que foi o desafio de escrever esse livro? Porque eu até comentei aqui que o senhor tem livros publicados, mas são livros acadêmicos, né?
Então, esse foi um desafio, uma coisa diferente. Foi um desafio bacana. E uma das coisas que eu percebi é que a forma que o senhor escreve é muito informal, assim. O senhor está contando como foi um bate-papo, né? Entre o senhor e os seus entrevistados. Como foi isso? A minha revisora, que é muito competente, a Mária, ela ficava louca comigo. Mas peraí, estou indo ali. O cara ia falar, estou indo ali. O Roberto Menescal, que eu fui entrevistar no Rio de Janeiro, o Roberto Menescal, que é um ícone da Bossa Nova, ele aprendeu a tocar violão em Vitória. Aos 15 anos de idade, ele passou os verões aqui, de 13 aos 16 anos de idade, ele passava todos os verões aqui. Então ele aprendeu a tocar violão aqui. E aí no livro está escrito assim, estou com fome agora. Não, eu estava lá no bar do Michel, que tinha um bar do Michel, que era muito famoso na Praia do Canto. Então, ele tem essa conversa muito coloquial. É como se você estivesse conversando com um entrevistado e assim, numa mesa de um restaurante, na mesinha de um bar ou até num baile mesmo. Tem conversas que estão registradas aí que parece que o cara está tocando o piano ali. Então, você destacou isso muito bem. Não é uma linguagem hermética ou muito literata ou literária, né? Ela é bem assim, o dia a dia mesmo. Como é que as pessoas conversam? Nesse momento. E foi a intenção do senhor tentar passar para o seu leitor esse momento, né? Um momento de bate-papo, menos uma entrevista formal, digamos assim, né? Mais uma conversa. Excelente isso que você destacou, porque eu não fui, eu sou acadêmico, então no mestrado a gente aprende a fazer os roteiros de entrevista e tudo, você também é jornalista. Eu não tenho roteiro. Vamos começar a conversar? Então, Mimo, por exemplo, Zé Ramos, sentamos num café ali, gente, não tem roteiro. Eu queria saber o seguinte, o que você me fala sobre a festa do Galo no Praia Tênis? E você tem uma versão, eu tenho outra versão e as duas, três versões estão ali. Por exemplo, o baixo do Afonso Abreu apareceu naufragado nas águas do Praia Tênis. Quem foi que jogou o baixo da Frio na água? Então, um disse que foi fulano, outro foi Beltrano, está tudo lá. E o Menescal adorou isso, cada um tem a sua versão, você respeitou, e o leitor, se ele quiser, ele vai apurar e fica meio detetive assim, mas afinal, esse baixo... O Afonso acaba revelando, o próprio Afonso acaba revelando numa entrevista, que foi o Fitzpatrick, que era filho de um embaixador dos Estados Unidos, mas também é outra coisa, assim, cheio de nuances, cheio de penumbras para as pessoas descobrirem, né? Não deu briga não, né, nisso? Não deu briga, eu não coloquei as intrigas, né? Músico, artista... Porque o senhor deve ter ouvido algumas. Muita. Não, esse baile era meu, você pegou esse baile, essa música eu queria tocar e tal, essa música que você trouxe do Rio de Janeiro, não me mostrou. Ficou tudo de fora, só tem coisa boa, é um livro feliz, um livro bacana, gostoso de ler. E como é que foi a recepção, assim, para essas pessoas que conversaram com o senhor? Porque acaba sendo um livro, a gente falou um pouco disso, um livro de memória, né? Um registro da memória dessas pessoas. Como foi isso? O que me impressionou foi a amizade que existiu e que existe até hoje. Todos eles são muito amigos até hoje, inclusive no momento de falar sobre o outro. Por exemplo, o Gilberto Garcia, ele não está vivo mais, né? Eu conheci o Gilberto Garcia e como é que eu vou falar sobre o Gilberto Garcia, que é um ícone nosso aqui, né? O Gilberto Garcia tocava com Dolores Duran, com Doris Monteiro, no Rio de Janeiro, nas boates de dentro, famosíssimo. E aí eu fui aos amigos dele, todos fazendo reverências, né? Tanto o Jorginho como a... Todo mundo comentando muito um sobre o outro, com essa amizade bacana e essa alegria de falar sobre aquela época, que Vitória é uma cidade muito bacana. No livro, eu falo muito de Vitória aqui com você, mas tem Vila Velha, porque eu nasci em Vila Velha. E tem um clube chamado Golfinho, onde começou tudo também em Vila Velha. Os músicos que começavam aqui em Vitória, vou dar uma treinada lá em Vila Velha para depois encarar o Clube Vitória ou o Praia Tênis, ou o Saldanha ou o Álvares, né? Era um clube muito famoso. Famoso também, mas assim, como era em Vila Velha, não tinha muita ligação, Vila Velha é aquela coisa do dormitório. Então, vou tocar lá essa música essa noite aqui, vou dar uma treinada, né? O Golfinho foi um clube extremamente importante para Vila Velha e para esses músicos. Trata o Golfinho com muito carinho. Antônio, e agora eu queria que o senhor contasse pra gente os planos futuros, porque aqui no Dedo de Prosa é assim, o escritor chega no final do programa, eu já pressiono, cadê o próximo livro para voltar e conversar mais com a gente? É uma pressão muito boa. O senhor tem algum projeto de um novo livro, talvez uma continuação desse, alguma coisa assim? Tem sim, eu cheguei aqui com esse projeto, que a minha ideia é continuar esse livro, algumas histórias ficaram de fora, agora todo mundo está me procurando, poxa, não sei o quê, eu tenho essa história também. O senhor não veio falar comigo, né? Não veio falar comigo e tal, e aquele carinho todo, reuni esse pessoal numa noite, tocaram, Dona Virginia Klinger cantou com o pianista
João Virgílio, da época que eles tocavam na década de 50 e 60. Foi muito bacana. E ela, a gente estava falando sobre reforma de previdência, aposentadoria, a gente chegou assim, professor, eu vim aqui hoje à noite, vou cantar, mas já dei plantão em Itapemirim, fiz 3 cesáreas e 4 partos. Ela tem 84 anos. Foi a dona Virgínia, pois é, eu fui à televisão hoje falar sobre reforma da previdência e aposentadoria aos 65 anos. Então, foi uma festa bacana, as pessoas gostaram muito, são muito amigas, e eu pensei, vou falar sobre isso então. O que aconteceu com essas pessoas? Um virou promotor, outro virou juiz, outro médico. Encontrei agora com o Antônio Carlos, aqui o nosso fotógrafo da Assembleia, o Gemada, e já tem um projeto bacana também, hein? A Assembleia. Focado na Assembleia Legislativa. E aí, saindo da música, para, por exemplo, a representatividade da Assembleia. Na década de 50, está no livro isso, a força da agricultura era muito grande. Quem eram os deputados estaduais? Normalmente vinham da agricultura. Na década de 60, chega a Vale, a ArcelorMittal, os grandes projetos, a CST. Quem que representa o povo aqui? Aí começa a ter a participação da indústria. Depois, com a Revolução, em 64 até 80, a classe estudantil. Aí o Paulo Artung, Anselmo Tosi, um monte de gente que teve por aqui também. E mais recentemente, o que acontece? Nós temos, quem que está nos representando aqui? Aí você tem as mídias sociais também. Você não consegue mais identificar, puxa, Pedro Leal, Emílio Macedo Gomes, Linhares, Paulo Barros, Alegre. Então, os municípios tinham essa caracterização. Depois a indústria passou a ser representada, os sindicatos também, os sindicalistas. Aí vem o movimento estudantil e agora, então, eu quero ver se eu escrevo um livro sobre como que a Assembleia foi representada ao longo dessas décadas. 50, 60, 70 e até chegar à redemocratização e o advento das mídias sociais. Então a gente vai ter muito assunto para o próximo programa. Assunto. Conto aqui com a Assembleia, tem os documentos, tem as fotografias, e o Antônio Carlos Gemada, ele tem muita fotografia que a gente pode usar. O Nico, conhecido de todo mundo, inclusive tem muita foto dessa época aí também, da década de 60, dos aterros de Vitória. Eu estou muito inclinado a escrever esse livro aí. Eu já deixo o convite então para que o senhor volte. Claro, vai ser um prazer. E para terminar o nosso programa, eu queria pedir para o senhor deixar um contato, assim, o pessoal que estiver em casa, que quiser conhecer mais o livro, conhecer mais as histórias, conversar, bater um papo, ou às vezes tem história para contar para o senhor para o próximo. Como é que o pessoal pode fazer? O meu telefone é fácil, é 99969-1491. Você que está assistindo a gente aí, escrever um livro não é tão difícil não. O difícil é você fazer o livro chegar àquela pessoa que gostaria de lê-lo. Canal de distribuição. Isso é complicado. Mas vale a pena você fazer isso. Eu fiz só 500 livros. Devo ter apenas uns 250. Então tá ficando, daqui um pouco fica vintage, porque tem tão pouco que comprar, comprou. Eu não pretendo fazer uma segunda edição, talvez um segundo livro. Então, os amigos, né, me procuram, me telefonam, aí eu vou cedo, eu mando para ele, entrego, faço assim. E nas escolas também estou entregando. Mas esse telefone, se você está interessado em conhecer o livro, em ter o livro, liga para esse número 99969-1491, Antônio Marcos. Maior prazer em fazer esse livro chegar até você. E pode ser um livro também de referência histórica, né? Com certeza. A partir de tudo que a gente conversou aqui, né, Antônio? Vou fazer uma doação aqui para a biblioteca da Assembleia, alunos, professores, músicos também que quiserem conhecer esse período, que foi um período de romance, de amizade, de fascínio e de paixões, principalmente de paixões, pela música, pelas pessoas, né, serenatas e tal. Vale a pena você conhecer um pouquinho, você que é estudante, está aí vendo a gente, passa aqui na Biblioteca da Assembleia que tem um volume aqui. Tá ótimo. Antônio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, agradecer o nosso bate-papo, deixar as nossas portas abertas para que o senhor retorne com novidades. É um grande prazer para mim, estarei sempre presente aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. O nosso programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Assembleia, seu canal Cidadão.